Parte 2. A fé nos Reis Santos. Era véspera de Natal e Antônio Carlos estava em sua casa, no bairro Abadia, quando os foguetes brilhavam pela janela. O barulho dos estouros e as cores vibrantes no céu noturno chamaram sua atenção. Empolgou-se ao ouvir o canto dos foliões e a musicalidade dos instrumentos. Sanfona, bandolim, acordeon, banjo, bambo, caixa, viola, violão, cavaquinho, pandeiro, triângulo, enfeitados com fitas e flores. Esses sons eram sinais de que por ali avançava o cortejo de alguma companhia de folia de reis, tradição centenária no Brasil e muito presente no interior de Minas. Os integrantes dos grupos dessa manifestação popular são devotos dos 3 reis magos e saem às ruas no período entre a véspera de Natal, 24 de dezembro, e o Dia de Reis, 6 de janeiro. Entre eles, cantadores e instrumentistas que entoam versos em homenagem a Baltazar, Belchior e Gaspar. Essa jornada pode se estender até o dia de São Sebastião, dia 20 de janeiro. Também cultuam o Divino Espírito Santo, São Benedito e Nossa Senhora da Conceição em outros períodos do ano. Rapidamente, Antônio Carlos pegou o telefone e ligou para a amiga Maria Aparecida Manzan. Cida, tem foguete aqui perto da igreja. Vem para cá, vamos lá ver as folias. Chegou em pouco tempo até a casa dele. A dupla subiu o morro da rua José de Alencar, onde Antônio Carlos morava, até as proximidades da igreja da Abadia, à procura da procissão das companhias de reis. Cada folia seguia por uma rua até os grupos se encontrarem, cruzando entre si em uma mistura colorida e brilhante, um espetáculo vivo. A vestimenta, geralmente cheia de cores, variava de grupo para grupo. Alguns foliões utilizavam trajes militares, aqueles que se assemelham à farda, vestes de palhaço, máscaras ou roupas comuns. Alguns usavam um lenço ou toalha branco em volta do pescoço para simbolizar a pureza da Sagrada Família e camisetas com o nome da companhia. Os 2 amigos seguiam a pé, acompanhando a procissão, deslumbrados pelo coro e pela encenação. As canções embalavam a reconstrução da peregrinação dos Santos Reis à procura do menino Jesus. Antônio Carlos e Cida também admiravam as bandeiras, estandartes que iam na frente do cortejo decorados com imagem de santos, flores, fotos de pessoas e nome da folia. Na frente dos cortejos, uma menina de vestido branco segurava a estrela guia, seguida pela figura da rainha, da bandeira e da capanga de esmola. As pessoas que representavam os 3 reis, os 3 festeiros daquele ano, ou seja, quem ajudaria a fazer um jantar ou almoço para a comunidade como forma de demonstrar sua devoção, estavam cobertos pelo andor. Arco de bambu decorado com fitas, ramos e flores. O capitão e os componentes da folia vinham atrás, com as toalhas brancas nos ombros, tocando e cantando. Durante a caminhada na rua, um jovem parou Antônio Carlos e ajoelhou-se para beijar sua mão. Professor, meu padrinho, disse o menino com um gesto de respeito. Como é bom te ver. A cena se repetiu com outras pessoas. Geralmente eram ex-alunos da Escola Mirim de Samba e crianças que participaram do Circo do Povo. O trajeto da folia de reis encerrava-se em uma sala onde seria a festa naquela noite. Depois da reza do terço, os 3 novos festeiros, representando Belchior, Baltazar e Gaspar, responsáveis por manter a tradição viva da folia e auxiliar na festa no ano seguinte, eram coroados na cerimônia com capas coloridas representando um manto e coroas de Eva, cheias de brilho. O coração de Antônio Carlos vibrava na frequência da batida dos tambores e os louvores do coro o levavam às lágrimas. A saudação da bandeira, o altar com os reis e o presépio montado, com a imagem do menino Jesus na manjedoura, ao lado de seus pais, traziam fortes lembranças de sua fé. Antônio Carlos emocionava-se com a batida da Companhia de Reis Batalhão do Oriente, sua folia do coração. Dizia que era um toque diferente do das outras. Luiz Eduardo Azevedo, componente do grupo, contou que ele chorava muito vendo os foliões tocarem.
A companhia tem um toque parecido com samba, e o professor gostava dessa sonoridade. Abre aspas. Caminhamos, caminhamos, para a Lapinha de Belém, para ver o menino Deus e Nossa Senhora vem. Fecha aspas. Era a canção favorita do professor, de acordo com a foliã Lúcia Helena Azevedo. Quando tocavam essa música, os olhos enchiam de água. Para ela, Antônio Carlos já fazia parte da família e tinha muita consideração por todos. Ajudava com o café da manhã dos foliões, com as camisetas, com as toalhas e com os foguetes. Pela intimidade e confiança que nutria pela fé e por sua matriarca, Dona Maria Gabriela de Azevedo, passou-se a visitá-la com frequência para aconselhamentos. Lúcia Helena relembrou, abre aspas, ele tinha muita perseguição no serviço. Então, vim aqui para desabafar com a minha mãe. Ela falava, meu filho, tenha fé nos 3-6 que tudo vai melhorar para você. E não era para todo mundo que ele fazia esses desabafos, porque era uma pessoa reservada. Dona Maria também tinha amizade de uma vida toda com Venturosa. Percebia o quanto ela e os 2 filhos eram devotos e apaixonados por folia de reis. Abre aspas. A fé nos 3 reis passou de mãe para filhos. Ela era festeira, e os filhos foram também, fecha aspas. O irmão Benedito pegou a coroa quando estava doente. Quando Bené morreu em 2006, Antônio Carlos deu continuidade. A passagem da coroa da folia de reis, símbolo de autoridade e condução dos festejos, e a troca dela de um devoto para o outro marcavam a continuidade da tradição e a renovação da fé. Ou seja, quem pega a coroa passa a ser festeiro do ano seguinte, como a pessoa quem vai participar da promoção do jantar ou almoço. No ano de 2017, Antônio Carlos fez uma promessa aos Santos Reis para que a mãe, que estava adoentada por conta de uma picada de aranha, ficasse bem. Para pagar, assim como todos os anos desde 2006, ele ofereceu uma janta e montou um presépio em tamanho real. Tainara acrescentou que os exames da avó não tiveram resultados alarmantes. Então o pai fez a caminhada completa, cortejo na rua, com folia para poder agradecer, e Tainara foi junto. Abre aspas. Só que a vovó Venturosa faleceu na 2ª semana de fevereiro, algum tempo depois dessa janta. Acabou que não foi tão simples como os exames apontaram. Fecha aspas. No mesmo ano, Antônio Carlos passou a coroa para a filha. Abre aspas. Acho que ele já estava prevendo que não ia dar conta e pediu para que eu continuasse. Prosseguir com essa herança cultural que ele deixou é uma missão na minha vida. Não pretendo passar minha coroa nem deixar de seguir essa tradição, fecha aspas. A primeira festa de reis com a filha enquanto festeira foi em janeiro de 2018. Os festejos do Grupo Batalhão do Oriente aconteceu no Salão da Unidade de Atendimento ao Idoso AUAI, na Leopoldino de Oliveira. Antônio Carlos não teve forças para acompanhar a folia na procissão naquele ano. Por isso, aguardou no salão a chegada dos foliões e da folia com a coroa. Tainara também sempre se emocionou com a folia, mas naquela festa a timidez falou mais alto por estar na frente de tantas pessoas durante a comemoração. Abre aspas. Estava morrendo de vergonha. Meu pai era chorão demais. E aí, ele disse, muito sensível, me vendo com a coroa e a capa. Nossa, mas você tá linda. Ali eu entendi a responsabilidade que ele tinha me passado. Fecha aspas, contou. Antônio Carlos morreu em junho de 2019. No ano seguinte, segundo Luiz Eduardo, o professor fez muita falta na festa da folia, mas que com certeza estava por lá, em espírito. A saída da folia foi marcada em 2020 porque Tainara levou um banner com a imagem do pai. Naquele momento, os foliões cantaram e o retrato dele passou no meio de todo mundo. Não tinha um que não chorava. Foi uma emoção que tocou todos. Fecha aspas, reforçou a folia. Como forma de carinho e gratidão, Dona Maria Gabriela preservou as fotografias de Benedito, Antônio Carlos e Venturosa em uma gaveta na sua casa, no bairro Abadia. Abre aspas. A gente andava o ano inteiro para rezar com essa bandeira, com as fotos deles ali junto da imagem dos santos. Aí, depois que os 3 já tinham morrido, eu retirei os retratos da bandeira e guardei comigo. Fecha aspas,
contou a matriarca. O Teatro Municipal Vera Cruz sediou um importante evento em 2018, o 50º Encontro de Folia de Reis de Uberaba. Naquele dia, um folião andava pela cidade em busca de donativos para a festa de reis da companhia da qual fazia parte. Com a bandeira em mãos, foi até o teatro à procura de Antônio Carlos, que era muito querido e conhecido pelos foliões. A intenção era solicitar ao professor alguma doação. Depois de andar pelas salas de administração perguntando por ele, o folião foi informado, por uma funcionária, que Antônio Carlos estava internado com graves problemas renais. Naquele instante, com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se aos pés da bandeira que estava em suas mãos, em sinal de oração e devoção. Fez uma promessa a Baltazar, Belchior e Gaspar, em nome de Antônio Carlos. Se ele melhorasse, teria que ajudar o folião a fazer uma festa de reis em agradecimento. A funcionária, emocionada pelo que presenciou, ligou para o hospital e pediu para conversar com o professor. Eu vi uma cena bonita agora. Um rapaz ajoelhou aqui, chorou, disse que é muito seu amigo e pediu para os 3 reis, por você, na minha frente. Disse que eles vão te curar, contou ao diretor. 6 anos depois, ao relembrar a história durante entrevista sobre o cadastro das folias de reis pela Fundação Cultural, Antônio Carlos explicou, abre aspas, naquela época, eu estava desenganado pelos médicos. Ia começar hemodiálise, estava debilitado e não tinha como fazer esse tratamento. De uma hora para outra, fui melhorando. Nessas pesquisas sobre cultura popular, as pessoas também contam histórias como essas. E nós, que estamos pesquisando, ficamos emocionados, fecha aspas. O professor levou sua paixão pelas folias para a FCU e, com o apoio do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, começou o cadastro das folias de reis existentes em Uberaba. Antônio Carlos recebeu a ajuda da historiadora Maria Aparecida Manzan. Os dois organizaram para que os grupos fossem até a sede da fundação para se cadastrarem e tirarem alvará para as festas. Antes, as companhias faziam esse processo na prefeitura de Uberaba, o que demorava até uma semana. Dessa forma, a FCU poderia catalogar as companhias e facilitar as permissões. Cida comentou, abre aspas, nós fizemos um trabalho similar pelo Arquivo Público de Uberaba, junto a uma equipe no fim da década de 1990, intitulado Em Nome de Reis Santos, um estudo sobre folias de reis em Uberaba, coordenado por Sônia Maria Fontoura. Na fundação, em 2014, a pesquisa sobre as folias e o inventário dos grupos foram feitos quando ele era da equipe técnica do Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba. Foi um trabalho muito importante, idealizado por ele porque sabia da seriedade de pesquisar e proteger as folias, para que isso não se perdesse diante da história. Ele era amado pelos foliões. Conheci vários grupos por intermédio dele. Fecha aspas. O empenho de Antônio Carlos e da pesquisa resultou no registro das folias de reis como patrimônio cultural imaterial da cidade em 2018, durante a presidência do professor na FCU. Abre aspas. Foi uma iniciativa importante no sentido de preservar essa manifestação cultural, essas raízes que passam de geração para geração. Fecha aspas, Antônio Carlos ressaltou durante a entrevista. Pelo seu conhecimento popular, o professor mencionou ainda na entrevista que as festas de reis acontecem com ou sem a ajuda do poder público. Abre aspas. Isso se deve à crença popular que perpetua essa tradição, fecha aspas, finalizou. Os festeiros, incansavelmente, vão atrás de doações de alimentos e dinheiro, voluntários, espaço para a realização do evento, divulgação da festa e apresentação da folia, sem depender exclusivamente de qualquer tipo de verba do governo municipal. Um dos seus primeiros trabalhos do professor na Fundação Cultural, em 1983, foi a filmagem de um curta-metragem, com apoio da Embrapa Filme, sobre as folias de reis. Tradições de folia de reis no Brasil Central acompanhou as companhias de Ariovaldo Rosa, Toninho e Marieta e Manuel Teles, mostrando o percurso dos grupos, a entrada nas casas, a passagem da bandeira, a coroação, a cantoria, a festa
e, obviamente, a fé nos 3 reis magos. Parte do curta foi gravada na Casa do Folclore e teve patrocínio de Gilberto Rezende, com narração de Aldo Roberto e direção cultural de Erwin Puller, então presidente do Instituto de Cultura Brasil Centro-Oeste Istebraco. O curta abordou a preservação das folias de reis como patrimônio cultural da região. Como diretor do Circo do Povo, Antônio Carlos realizou diversos cursos, festivais e encontros de folias de reis, inclusive como jurado. Os festivais de folias de reis eram promovidos desde 1956 por iniciativa dos próprios grupos e da dupla Toninho e Marieta. Cida Manzan relembrou que a partir de 1983 o professor levou para dentro do Circo do Povo esses festivais. As maiores companhias de reis da cidade se apresentavam lá e concorriam a prêmios. O circo lotava de gente. Antônio Carlos entendia que a devoção em Baltazar, Belchior e Gaspar traduzia importantes dimensões do imaginário da fé e da cultura popular. A paixão pelas folias de reis impulsionou suas ações. Utilizou seus cargos para promover e dar visibilidade ao que é do povo. Uma religiosidade latente, que esteve vigorosamente pulsando em seu sangue e em seu coração. Ouviu um soluçar de dor. No canto do Brasil, um lamento triste se entregou. Desde que o professor guerreiro deixou esse cativeiro e para o céu voou. Teu sorriso negro, teu abraço negro nos trazia felicidade. Sem o teu aconchego, reclamo sem sossego, tua vida foi minha liberdade. Professor Antônio Carlos, com tua partida, apagou-se o sorriso sincero. Silenciou-se uma voz de sabedoria, mas suas sementes jamais se perderão, plantadas, que foram bem no fundo de nossos corações. Júlia Sofia Silva Crispim, poesia sobre a história do professor Antônio Carlos Marx.